Repórter em Ação. Estamos recebendo aqui a Adriana Araújo, grande jornalista da Rede Record, com experiência, larga experiência, viajando pelo mundo, morou fora do Brasil, aprendeu demais e agora está ensinando todo mundo aqui como é que as coisas têm que funcionar nesse Brasil que tem tanto problema. Ela está emprestando o talento, toda a simpatia dela, o conhecimento para o Domingo Espetacular nesse momento, mas ela é uma mulher espetacular. Obrigado por ter vindo aqui. E nós vamos mostrar algumas reportagens que você fez. A primeira, que a gente vai ver agora, é uma entrevista da Adriana com o ex-pugilista Maguila, que está doente, sofrendo do mal de Alzheimer. Vamos ver. Boa esquerda, sequência. Boa direita do Maguila, esquerda, Bolívar. Sentiu, vai sair o Bel. O Rock Balboa brasileiro. Não me arrependo de nada. Dono de uma direita implacável. Boa direita! Espetacular, direita! Eu me põe banana 6 meses. Pão com banana? Pão com banana. 6 meses, eu digo, vou me acabar de fome desse jeito. A vida 12 anos depois de deixar os ringues. As melhores... Ele já colocou a esquerda, pegou aí, e as piores lembranças. Não, mas não doeu nada. Foi o queixo, que eu tomei umas cacetadas no queixo, que fiquei uns 15 dias com o queixo doendo. E a preocupação com a saúde. O mal de Alzheimer pode derrubar nosso campeão? Calma, Maguila, eu preciso dessa câmera. E aqui estão os cinturões que ele ganhou. Mostra pra gente, Maguila. Aqui só tá faltando o cinturão brasileiro, que quando a gente para o Brasil não fazer outro cinturão, nós devolve. Aí tem que devolver o cinturão brasileiro. E esse daqui é o do mundo. É o de mais valor. Todos têm valor pra mim, mas esse é o que eu ganhei, foi o título mundial. Adilson Maguila Rodrigues! E aí? 95? Eu nem me lembro o ano, viu? Porque eu lutei tanto que eu perdi até os anos. A memória falha. Pode ser o primeiro sinal de alerta? Chegaram a falar de mal de Alzheimer e como é que tá o Maguila de saúde hoje? Hoje, aos 54 anos, o ex-pugilista se dedica a uma ONG, onde 200 crianças e adolescentes praticam esportes. Inspiração nas aulas de boxe e na aulinha de balé. Para que serve um Maguila? Para garantir a diversão. Quem é esse grandão aqui do meu lado? Maguila. Ele já lutou em vários lugares? Já lutou em vários lugares? E era bom? Era. Agora, vocês acham que esse pezinho aqui, ó, esse pezinho 45, dá pra entrar numa sapatilha e fazer ponta? Mas é pesão feio. É feio? Olha as unhas. O bom humor de sempre. Mas como anda a saúde? No teste da balança, ele não passa. 140. De roupa, né? Que é o limite da balança. 40 quilos acima do peso. Mas a perda da memória é o que mais preocupa. Durante a nossa conversa, isso aconteceu algumas vezes. E o Maguila sambista? A gente canta um pouquinho, né? Então canta aí o E samba pra agora eu mim. tô esquecido. Tem vontade de voltar pra TV? Da base que na Record eu já esqueci até o que eu fazia. Um programa humorístico. Ah, um programa humorístico, isso é bom. Não? Agora devagar para ele repetir. Im Garten E um gato foi levar. leben. Levou o quê? A língua, repita. Lembra. Lembra. Os médicos já avisaram. Ele é um paciente de alto risco para o mal de Alzheimer. A doença incurável pode levar à perda total da memória. Bastante cabelo. Você não acha que não tem nada a ver, por exemplo, com uma demência pugilística? Alguma coisa em Tem relação nada a ver com a às dor. lesões na cabeça? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com boxe. Porque minha mãe nunca lutou boxe na vida e tem mal de Alzheimer. Morreu com mal de Alzheimer. Minhas tias, todas as irmãs da minha mãe têm. E minha avó morreu com mal de Alzheimer, porque na época ninguém sabia o que era. E era esquecimento. Você brinca chamando o mal de Alzheimer de mal de azar. Mal de azar, porque é um azar, cara, depois de velho, esquecer das coisas. E a única coisa que eu esqueço, graças a Deus, é de pagar os outros.
Só quando eu devo os outros, eu digo, eu quero esquecer de pagar esse cara, aí eu jogo o mal de azar na frente. Tem medo da doença? Não, nem um pingo. Eu brinco com ela. Só o esquecimento dos fãs assustaria o ídolo. Mas nós convidamos Maguila para um teste de popularidade. E olha o resultado. Mulher inteligente vem ver o Maguila com a gente. Maguila é Brasil, gente. Desde criança, meu apelido é Maguila. Ah, mesma fiura. É devido à fiura. Cumprimentar o senhor, porque eu sou fã do boxe, não tem jeito de passar perto do senhor sem comentar. Beleza. Nós viemos até aqui porque, acredite, esse lugar tem muito a ver com a história do campeão. Na verdade, dele e a história da Irani, porque foi numa feira livre que esse romance começou. Como é que foi isso, Maguila? Começou numa feira livre. Eu comecei a comer pastel numa barraca e eu vi ela ali e comecei a oferecer. Foi difícil ela comer. Teve que oferecer pastel muitas vezes? Ofereci muitas vezes, mas a vez que ela comeu o pastel, se apaixonou. Tá quente aí. Foi o eixo da minha vida, boxe e a Irani. O eixo da sua vida? Foi os dois. Sem Irani e boxe não Sem Irani não funcionava o boxe, sem o boxe não funcionava. Nossa, como amor é lindo. É nóis! Para o futuro, nenhum grande sonho. E agora, daqui pra frente, o que pede? Daqui pra frente eu não peço nada, só saúde e vivendo. Nossa conversa dentro do ringue acaba com uma música. Lembra alguma letra de samba que você goste? É, tem um samba que eu gosto do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Adriano Araújo entrevistando o Maguila, que na época em que o boxe era o principal esporte de luta do Brasil, mais popular, ele foi o maior peso pesado que a gente teve. Nós tivemos o Éder Joffre, mas era outra categoria, o Popó e tal. Hoje é o UFC que faz sucesso e assim as coisas vão acontecendo, né? Como é que tá o Maguila nesse momento? Como é que você se sentiu entrevistando o Maguila nessa condição? E você fala dessa época, uma época em que o boxe também lotava estádios, né? O Maguila foi uma grande estrela do boxe. Os estádios ficavam lotados para torcer pelo Maguila. Eu lembro de assistir o meu pai torcendo pelo Maguila, porque dizia, ele merece, ele saiu do Nordeste. Eu me encontrei com o Maguila 2 vezes para fazer essa reportagem especial, que foi uma das primeiras que eu fiz para o Domingo Espetacular agora nessa nova fase no domingo. O primeiro dia, embora ele tenha dado aí alguns sinais de esquecimento, não sabia responder algumas coisas, ele estava bem. Ele estava bem-humorado, ele estava brincando. No segundo dia, que foi quando a gente visitou a Feira Livre, nessa imagem que aparece aí agora, ele já estava mais cansado. A própria Irani comentou, olha, hoje foi mais difícil tirar o Maguila da cama, porque ele está com peso alto, bem alto. Ele pesava 100 quilos quando ele lutava. Hoje ele pesa 140 no dia que a gente se encontrou. Então ele tem alguns problemas. Ele tem diabetes, ele tem essa suspeita, segundo ele, está confirmado, mal de Alzheimer como um potencial paciente de risco para mal de Alzheimer. Nós não tivemos acesso aos médicos dele, porque a família prefere deixar essa parte com os médicos restrita, privada. Mas o Maguila disse claramente que ele tem um diagnóstico de potencial de altíssimo risco para mal de Alzheimer. Várias pessoas na família, né? Muitas, a mãe dele, ele citou inclusive. E pouco depois dessa reportagem, o Maguila foi internado, passou alguns dias internado. Então, assim, a situação de saúde dele é delicada. Agora, ele tem uma mulher forte, é um homem muito forte que tem uma mulher forte ali do lado dele. Realmente é uma Você pessoa... conheceu, não é, Ana? Ela cuida dele, é uma companheira, a Irani, me ajudou bastante para fazer essa reportagem. Fez que fosse possível, inclusive essa caminhada aí na feira. Ele foi bastante assediado, o Maguila. A gente fala assim, ele foi nos anos 80, o auge do boxe. Será que as pessoas vão se lembrar? Ele pisou na feira, era todo mundo querendo tirar foto. Ô, Maguila, vem na minha barraca. Aquela confusão na Feira Livre. Foi bem divertido. Foi uma reportagem divertida. Você vê como é importante, a gente pensa assim, um casamento, as famílias hoje se desfazem, separação e tal. Você vê como é importante você ter ao seu lado uma mulher que te acompanha o tempo todo, ou no caso da mulher, um homem que a acompanha o tempo todo, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E eles conheceram numa barraca de pastel. Por isso que a gente também levou para a feira. Que legal. Ele conheceu a Irani, ele ficava paquerando ela e
numa feira livre. Até que um dia ele convidou ela para comer pastel. Estão comendo pastel até hoje. Adriana Araújo está participando aqui dentro do nosso programa da tarde, do Repórter em Ação. A gente sempre procura mostrar as principais reportagens dos nossos convidados aqui. Ana? Bom, mas a gente tem outras reportagens maravilhosas que a Adriana fez ao longo da sua carreira. Algumas recentes, como essa que a gente viu do Maguila. E tem uma outra muito curiosa que ela fez em um mercado na Coreia do Sul. Olha só, gente, olha a situação de uma repórter, de uma jornalista. Ela tem que encarar mesmo certas situações que para muitos seria impossível. Olha, essa matéria é muito curiosa. Esse mercado que fica na Coreia do Sul, ela vende peixes e frutos do mar vivos. Você não acredita? Então, dá uma olhada. Modernidade à primeira vista. Estamos em Seul, capital da Coreia do Sul. A tecnologia nesse país é uma das mais avançadas do mundo. E agora, a Coreia também é pop, graças a ele. Oppan Gangnam Style. Baixinho, o rapper Psy está longe de ser galã, mas conseguiu fazer o mundo inteiro entrar no ritmo dele. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Mas calma, eu não viajei para aprender a dança do cavalo louco, não. Oppan Gangnam Style. Digamos que eu cheguei ao país com apetite, em busca dos melhores sabores da Coreia. Nosso passeio começa por uma típica feira de comidas. São dezenas de quiosques, uma comida cheirosa, multicolorida. Os sul-coreanos têm orgulho de exibir suas iguarias. Sopas acompanham todas as refeições. Essa panqueca amarela também é bem popular. É feita de feijão e muito calórica. Decido começar por algo que parece mais leve. Mas pra mim tem pimenta demais. Bastante apimentada. E os nomes dos pratos são indecifráveis. O alfabeto coreano tem mais de 20 vogais, mas pelo menos um nome tenho que aprender. Bibimbap. Bibimbap. É uma espécie de risoto coreano. Eles misturam arroz com muitos vegetais. É o mexidão coreano. Esse casal diz que é fácil preparar o bibimbap em casa, mas no mercado é sempre melhor. A fartura maior é de carnes, muitos embutidos. Estranhos? A cara nem sempre é convidativa. Quem disse que eles se importam? Parece tudo muito pesado, mas nosso tradutor, Rian, explica que os sul-coreanos geralmente não são gordos, porque sabem equilibrar a alimentação. Agora ele nos leva para conhecer o maior mercadão de peixes do país. Aqui dentro, qualquer um enlouquece de curiosidade, tamanha a variedade de produtos. Olha só, parecem fiapos de carne, mas é um camarão muito pequeno que aqui eles usam para salada e para sopa. No mercado de Noryangin, os sul-coreanos encontram a comida do jeito que mais gostam, viva. Peixes, lagostas, caranguejos, ostras, caramujos. Parece legume, mas são minhocas marinhas. Rian me explica que alguns coreanos comem polvos ainda vivos, mas é preciso mastigar muito bem para que os tentáculos não grudem na boca. Mas em geral as pessoas preferem mesmo fazer um bom cozido. O King
crab, caranguejo rei em português, é a mercadoria mais cobiçada no mercado. Olha, gigante. Olha o tamanho da perna. Um caranguejo desse aqui chega a pesar 3 quilos. 1 quilo pode custar até R$100. Eita, almocinho caro. Mas ela convence o freguês. Convenceu o freguês, vai comprar. Quem quiser pode matar a fome entre as barracas mesmo. O serviço delivery é feito assim. Bandeja na cabeça, rapidez e nada de conversa. São muitas entregas por dia. Song está agitado para me agradar. Ele diz que fica muito feliz em conhecer pessoas novas todos os dias. E se apressa para mostrar seu talento como sushi man. O peixe chega vivo aqui e ele começa então a preparar o sashimi na hora. O freguês escolhe e o peixe vira sashimi em segundos. Água quente, um mergulho no gelo, habilidade para fazer os cortes. Está pronto, fresquinho e 30% mais barato do que nos restaurantes. Mesmo assim, pode ser caro. Uma bandejinha dessa aí para 3 pessoas custa R$300. Song explica que esse peixe é muito raro. Para nós, hoje, vai ser cortesia da casa. O sabor é suave. Ninguém pode reclamar que não está fresco. Acabou de sair do aquário. Ah, mas logo eu descubro que tanta gentileza tem seu preço. Na despedida, Song me faz uma oferta inesperada. É o irmão dele, Ho, de 43 anos, que ainda não encontrou uma pretendente. Ele é um ótimo rapaz. Case-se com ele, insiste Song. E Ho, tímido, só escuta e sorri. Depois de me oferecer ostra e sashimi, agora ele quer me oferecer um marido. Mas eu disse que eu já sou casada. I'm so sorry. E a reação de Song? I'm so sorry. Tá mandando devolver a comida, já que eu sou casada, é pra devolver a comida. Bom, pra mim não dá. Mas se alguém aí em casa se interessar, o dote é ótimo. Sashimi de graça, um cunhado divertidíssimo. Ah, e a trilha do casamento pode ser aquele sucesso mundial. Gangnam Style. Então quer dizer que, além de conhecer essas curiosidades todas, os mercados na Coreia do Sul, até proposta de casamento, Adriana? Quase que eu volto casada, hein? Pela segunda vez, porque eu já sou casada. Mas foi divertido, assim, porque eu tinha trabalhado muito nessa visita à Coreia, porque eu acompanhei uma viagem da presidente Dilma Rousseff. E depois que ela voltou para o Brasil, nós ficamos mais alguns dias para fazer outras reportagens. E daí foi um momento mais de conhecer o país, porque quando você está acompanhando uma presidente, você não consegue, né? Porque você segue a agenda oficial e é assim. Ainda mais no fuso da Coreia do Sul, a gente trabalhava o dia inteiro, de 7 da manhã até a noite, quando a presidente ia dormir. Daí eu começava a mandar o material para o Brasil, ia terminar de madrugada para começar às 7 da manhã de novo. Então foi uma semana de muito trabalho. Quando chegou o final de semana que a gente ficou na Coreia, também foi de trabalho, mas foi de diversão, como vocês viram, que até pedido de casamento eu recebi. Quanto tempo leva para você ir até Seul, capital da Coreia? Você tem que fazer escala, né? A gente fez escala, se não me engano, na Itália. Não, na Alemanha. A gente fez escala na Alemanha. Mas é tipo assim, 24 horas de viagem? Não, você leva 11, 12 horas, dependendo da cidade que você vai fazer escala na Europa, e depois leva mais umas 9, 10. É quase isso, é bem distante. Demora, é cansativo o voo, mas vale a pena o país. Foi a única vez que eu estive na Coreia, acho que vale a pena. Eu estive lá na Copa do Mundo, que o Brasil ganhou. Vale a pena. Bom, a Adriana já fez várias reportagens excelentes que nós estamos mostrando aqui no Repórter em Ação. E ela mostrou também a história da médica que foi presa em Curitiba e que é suspeita de antecipar a morte de pacientes internados na UTI.
E ela vai nos contar como foram, né, os bastidores dessa reportagem. Veja só. Quem deveria salvar é acusada de matar. Virgínia Helena Soares de Souza, médica, 30 anos de experiência. A personagem que ganhou as manchetes policiais em todo o país. Quem é essa mulher? Ela é um monstro com quem está lá dentro, ela é um monstro com os funcionários, ela é um monstro com os familiares. Eu vi ela desligando 4 máquinas. Ela é um monstro com todo mundo daquele lugar. As suspeitas contra a doutora Virgínia são gravíssimas. Acusações levianas, afirma o advogado. Dezenas de relatos como esses surgiram em Curitiba na última semana. São profissionais de saúde, pacientes e familiares que viram a doutora Virgínia em ação. Eles quebraram o silêncio assim que souberam da prisão da médica. A polícia investigou o caso por 1 ano, fez gravações dentro do hospital e acusa a doutora Virgínia de matar pacientes, desligando os aparelhos da UTI ou por uso de medicamentos. A doutora Virgínia era chefe da UTI do Hospital Evangélico há 7 anos, mas trabalhava no hospital há muito mais tempo, desde 1988. Segundo ex-funcionários do hospital, ela sempre teve bastante poder lá dentro, porque era casada com o chefe da UTI. Depois, quando ficou viúva, assumiu o cargo. Segundo as testemunhas, durante todo esse tempo, ela cometeu barbaridades contra os pacientes. Esse profissional concordou em nos conceder uma entrevista. Ele me mostra a carteira de trabalho para comprovar que ele trabalhou no hospital por 1 ano e 2 meses, mas prefere não se identificar por medo de represálias. O que o senhor viu de estranho no comportamento, na atuação da médica doutora Virgínia? Eu trabalhei lá no período de 88 e 89 e entrei sendo ferista. Cobrindo férias? Cobrindo férias dos funcionários que saíam. E passou 1 mês dentro da UTI? 1 mês dentro da UTI. Trabalhando diretamente com ela? Trabalhando diretamente com ela. E o que o senhor viu nesse período? Nesse período eu vi assim, ela classificar os pacientes. Ela entrava, pegava o prontuário, verificava quem era o paciente e falava assim, PP, PP, PP. O paciente era classificado pela sigla PP. PP. Que significa o quê? Parou, parou. Ou seja, se parou de respirar... Se parou de respirar, não era para chamar ela, porque ela chegava, no caso, às 19 horas e ia dormir, ia descansar. Parou, quer dizer, se parar o coração... Parar de respirar... Não era para chamar ela sobre hipótese nenhuma. Tentar reanimar o paciente? Nada. O que seria correto fazer? Chamar ela e tentar reanimar o paciente. Nada disso era feito? Não. A gente simplesmente deixava o paciente ir a óbito por ordem dela. O auxiliar de enfermagem conta que a equipe vivia sob ameaças da médica e se calava por medo. Todos os pacientes que ela classificava como PP eram do SUS? Todos, sem exceção. Pacientes do SUS eram classificados, teoricamente, todos gravíssimos como PP. E muitos morreram assim? Olha, que eu me lembro, em todo esse 1 mês que eu fiquei lá, no meu plantão, uns 5 ou 6, nesse 1 mês que eu fiquei. Eu vou conversar agora com uma ex-auxiliar administrativo do hospital que trabalhou lá entre 94 e 95. Mas por falta de pessoal, muitas vezes, ela era convocada para ajudar a alimentar os pacientes da UTI. E o que ela conta é que por 2 vezes presenciou cenas chocantes envolvendo a doutora Virgínia. O que você viu na UTI quando você estava lá ajudando as auxiliares de enfermagem? Eu vi ela desligando 4 máquinas. 4 máquinas? 4 máquinas. Você tem certeza que esses pacientes estavam vivos? Com certeza. Como? As máquinas estavam todas funcionando. O batimento cardíaco... Mostrando no monitor o batimento cardíaco de cada paciente. Os pacientes respiravam? Respiravam. E o que ela fez? Ela desligou a máquina e disse que ela não precisava deles. Por quê? Porque eram do SUS. Ela disse isso? Disse. Poucos dias depois, ela afirma que viu outro paciente morrer pelas mãos da doutora Virgínia. Ela passeava muito pelo lado das macas, né?
E daí, no final do corredor, assim, a última ela desligou de novo. Eu falei, não aguento ver aquilo. Eu cheguei e falei, eu confrontei ela. Ela vinha vindo, e daí ela falou assim, vocês vão demorar muito? Daí eu falei para ela assim, um dia, eu cobrei ela, assim, um dia a senhora vai dar conta de todas essas vidas que a senhora tirou aqui. Você falou isso para ela? Falei isso para ela. E daí a auxiliar de enfermagem já me puxando, né? Daí ela pegou e falou bem assim, o Deus, aqui sou eu. Aqui morre quem eu quero e fica quem eu quero. Na delegacia, a doutora Virgínia admitiu ter dito algumas das frases gravadas pela polícia no fim de janeiro, como: quero desentulhar a UTI que está me dando coceira. A UTI tem que girar. Ela também foi gravada dizendo: vai desligando porque não faz sentido. E explicou que provavelmente falava de um paciente com morte encefálica, um morto-vivo, mantido assim apenas até a família chegar. A polícia acusa a médica de homicídio qualificado, porque as vítimas não tinham chances de se defender. Mas se ela for mesmo culpada, quais seriam as motivações da doutora Virgínia? Veja o que dizem os ex-funcionários do hospital. Dinheiro sempre foi. O senhor acha que ela ganhava dinheiro como? Prolongando a vida de pacientes particulares e de convênio. A nutricionista falou assim, olha, a doutora Virgínia está 2 meses com o paciente lá, o paciente já teve morte cerebral na primeira semana e ela fica com o paciente lá porque ela disse que precisa de dinheiro. Ainda ela disse isso dando risada. Sem gravar entrevista, o diretor clínico do hospital, Gilberto Pascolati, me informou que é comum alguns médicos receberem o salário por produção, de acordo com o volume de exames, medicamentos que os pacientes usam, de todos os procedimentos que são feitos no hospital. Com isso, paciente de convênio ou particular renderia para os médicos um salário maior. Mas a direção geral do hospital não esclareceu se a doutora Virgínia Soares já foi remunerada dessa forma. Numa carta, a doutora Virgínia afirma que o exercício da medicina está em risco no Brasil e se diz vítima do maior erro investigativo e midiático da história. O filho dela diz que há um motivo para as denúncias. Por ter um temperamento forte, ela criou muito mais inimigos dentro do hospital do que amigos. E ela poderia ser acusada de várias coisas nesse sentido, mas não de falta de compromisso com o paciente. Isso é um absurdo. Por sugestão do hospital, entrevistamos este funcionário. Celso é segurança e, antes de ser contratado, foi paciente da doutora Virgínia. O senhor não sofreu nenhuma pressão do hospital para defendê-la? Não. O senhor está falando? Estou falando que a decoração que eu tenho por ela. Gravemente ferido por um tiro, ele ficou 5 meses internado na UTI pelo SUS. Ela cuidou bem do senhor? Cuidou, ela praticamente me adotou na UTI. E ela mesma falava, ele só vai sair daqui andando. Já outros pacientes e familiares trazem relatos de horror. Isso que tem prova, né? Num bilhete, um pedido desesperado. Eu preciso sair daqui, pois hoje tentaram me matar, desligando os aparelhos. Escreveu uma paciente internada na UTI em dezembro do ano passado. Ela sobreviveu porque teria recebido ajuda de uma enfermeira. Esta outra mulher, grávida de gêmeos, foi para a UTI por complicações durante a cesárea. Ficou 16 dias internada. Numa das visitas, Lindinalva entregou ao marido um pedido de socorro. Ela pediu um papel para poder escrever, né? Daí começou a escrever e eu fui olhando, escrevendo e fui me assustando com o que ela estava escrevendo ali, né? Só foi agravando as coisas. E ela escrevia e chorava ainda. Eles querem me matar, escreveu. Hoje já tentaram 2 vezes. Disseram que eu sou o bicho duro de morrer. Se você deixar, é minha morte. Reginaldo teve medo de denunciar e se arrepende. Se eu soubesse de tudo isso que está acontecendo, eu pegaria essa carta e tiraria ela de lá. A mulher morreu 3 dias depois. Não conseguiu nem pegar as crianças. Ela só olhou de longe, assim. Ela estava no banho, tomando banho. Daí a enfermeira chegou com os neném no colo. Foi que ela olhou só de longe. Assim.
você quer agora? O que você espera agora, Márcia? Justiça. Justiça. Que descubram tudo o que é verdade e que se tem gente por trás disso. Você acha que ela não é culpada sozinha? Não. Não tem como. Uma pessoa não comete uns crimes desses sozinha. Tem que ter gente por trás. Porque ali já começa lá de baixo. Vai pra cima só pra terminar. Eu só não morri porque a minha família foi mais rápida. Porque senão eu não estaria aqui hoje pra ver essa mulher na cadeia. Olha, parabéns, viu, Adriana, por ter conduzido assim brilhantemente essa reportagem. Eu já tinha assisti agora, e eu queria até fazer uma pergunta para você. Você realmente acredita que essa chefe da UTI, ela tem a culpa? Olha, como jornalista, eu não posso dizer se ela é inocente ou se ela é culpada. E isso, às vezes, é até uma certa frustração que a gente tem quando você volta, você quer dizer qual é a verdade. Mas esse não é o papel do jornalista e do repórter quando uma investigação está em apuração, está em andamento. Então, a gente tem as versões dos fatos. E eu voltei tranquila de Curitiba porque eu sei que quando eu estive lá, eu ouvi os dois lados da história. A médica estava presa, a gente não tinha como entrevistá-la, mas ela foi defendida na reportagem. O advogado disse que ela nega tudo, o filho dela falou na reportagem, o hospital soltou uma nota defendendo. Então, ela se defendeu por meio de todas essas pessoas e nega tudo. Agora, as acusações são muito graves e são pessoas que não ganham nada de denunciar. Essas pessoas que falaram comigo de costas estão se protegendo só para não serem perseguidas, para não serem reconhecidas na rua. Você mostrou realmente os dois lados, né? E elas contam com muito detalhe. Por exemplo, aquela segunda ex-funcionária que eu entrevistei, ela lembra exatamente do momento em que ela discutiu com a médica dentro da UTI. Se eu algum dia tenho uma discussão com um médico nesse nível, eu jamais vou me esquecer. Agora, as pessoas vão dizer, ela não vai se lembrar de tantos detalhes. Adriana, ela está contando com detalhes. Então, eu acho grave, a polícia tem que dar uma resposta e a justiça tem que dar uma resposta para esse caso. Pelo que a gente lê, pelo que a gente está acompanhando nesse caso aí, quer dizer, faz muitos anos que isso acontece. Nunca ninguém ouviu uma denúncia, nunca ninguém teve coragem de falar, as pessoas que trabalhavam junto com essa médica. Puxa, ela teve que repetir essas ações, se isso ficar realmente comprovado, com tantas e tantas pessoas que estavam internadas, para se chegar nesse momento e aí uma investigação mais detalhada, alguém infiltrado lá? Se ficar comprovado, Brito, que ela de fato fez essas barbaridades que ela está sendo acusada agora, eu acho impossível que isso não tivesse conhecimento. Porque ela está lá desde 1988, ela é conhecida como a dona da UTI, e isso eu não ouvi só dessas pessoas. A dona da UTI? As pessoas se referem a ela como a dona da UTI. E isso eu não ouvi só dessas pessoas que eu entrevistei. Eu conversei com várias outras pessoas por telefone que não quiseram gravar entrevista, mas que falaram comigo, explicaram, trabalhavam no hospital, estudantes de enfermagem. E o marido dela também é importante lá, né? O marido dela morreu. Ele era o chefe da UTI, ele morreu e então ela assumiu como chefe. Ela foi uma espécie de uma herança do marido, ela ficou viúva e herdou o cargo. E essas pessoas todas dizem que ela impunha medo, ameaçava. Quem é que se omitiu? Quem é que errou desde o começo para se chegar a esse ponto? Então, o advogado da médica, da doutora Virgínia, disse, se ela cometia tudo isso, por que tantas pessoas se calaram? São cúmplices? Foram omissos por quê? É um questionamento importante fazer. Quem é que viu? Quem é que ouviu isso? Essa reportagem da Adriana Araújo é uma reportagem muito importante, porque esse assunto hoje faz todos nós, a sociedade inteira, pensar. Como é que pode existir alguém que tem a capacidade de gostar de alguém, mas tem ao mesmo tempo a capacidade de friamente conduzir, matar pessoas dentro de um hospital? Nós vamos continuar conversando sobre essa sua reportagem que ficou espetacular mesmo, porque nós não temos a resposta para essa pergunta. Nem sequer sabemos se ela será mesmo punida, penalizada e considerada culpada. Nem isso nós temos certeza. E até para aproveitar esse gancho, a gente está falando sobre a matéria que você fez daquele caso da doutora Virgínia, que muitos estão até chamando de doutora morte, mas eu acho que ainda é um pouco prematuro, porque ela está presa, mas ainda tem a justiça, tem o aprofundamento das investigações. Agora, se ficar provado que desde 88, quando ela entrou nesse hospital, ela realmente tem induzido pacientes da UTI à morte,
ela seria responsável por quantos homicídios a gente pode chamar, né? Então, inicialmente, Brito, eles falaram em eutanásia, que ela seria acusada de eutanásia. Não tem nada a ver com eutanásia. Eutanásia é proibido no Brasil, mas depois a própria polícia mudou e falou, não, ela é acusada de homicídio qualificado. Porque se ficar comprovado que ela desligou máquinas, induziu pacientes à morte via medicação, omitiu socorro, se tudo isso ficar comprovado, os ex-funcionários do hospital falam em dezenas até centenas de mortes. Nossa. Então, assim, a investigação precisa ser muito criteriosa, porque são casos muito sérios, denúncias muito graves, e o caso merece uma resposta. Agora, eu só queria complementar, Brito, que assim, eu acho que não é só uma doutora Virgínia. A gente não tem que falar só da doutora Virgínia Soares, que é acusada de todas essas barbaridades e que precisa ser esclarecido. A gente tem que lembrar da saúde no Brasil. Paciente de SUS não pode ser tratado como mercadoria de segunda categoria, como quase lixo. A imagem que a gente mostrou no Domingo Espetacular da paciente recém-operada, ela estava com a barriga aberta, numa cama de hospital, toda suja de fezes, de urina, mais de 18 horas sem uma enfermeira a trocar a fralda. Então, assim, esse hospital, ele deve uma explicação para a sociedade. Ele recebe dinheiro do SUS para atender essas pessoas. Elas não podem ser tratadas assim. O dia que todo mundo no Brasil tiver uma saúde digna, a gente vai ter um motivo para se orgulhar desse país. Muito bem. Mas ainda está longe disso, infelizmente. Não existe paciente de segunda categoria, né? Todos merecem o mesmo respeito, a mesma atenção, o mesmo cuidado. Eu até vou aproveitar aqui, eu sei que o Valdomar fica chateado quando a gente estica um assunto. Depois nós vamos mostrar a reportagem também que a Adriana fez sobre esse caso do Oscar Pistorius, o atleta paralímpico que matou a namorada. Nós já vamos entrar nessa reportagem aí, mas só para complementar esse assunto, eu me lembro que nos anos 80 eu fiz muita reportagem aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, hospitais públicos de modo geral, onde se fazia uma espécie de filtragem. Era tanta gente no hospital público que os médicos eram obrigados a fazer uma filtragem. Quem estava na pior situação era atendido primeiro. E muitas pessoas acabaram morrendo por causa desse excesso de pacientes. Será que esse pensamento, essa situação emergencial, quase de guerra que a gente vivia nessa época, foi capaz de produzir alguém com a capacidade de induzir à morte pacientes públicos de SUS? Puxa vida, a gente tem que pensar nisso um pouco mais. A Adriana entrevistou o atleta paralímpico Oscar Pistorius, antes de toda essa confusão, sobre o assassinato da namorada dele. Vamos ver. Deficiente físico, o corredor Oscar Pistorius sempre foi um herói na África do Sul, mas agora assumiu o papel de vilão. Pistorius foi preso na casa dele, na capital da África do Sul, Pretória, na manhã de quinta-feira. Ele disparou 4 tiros contra a namorada Riva Steenkamp. Ela morreu na hora. O crime, ainda sem explicação, chocou o mundo. Pistorius ficou famoso por usar lâminas especiais para correr. Aos 26 anos, conquistou 6 medalhas paralímpicas. Nos Jogos Olímpicos de Londres, ganhou fama por ter sido o primeiro duplo amputado a disputar contra corredores que têm as 2 pernas. It's better than a dream for me. Pistorius não conseguiu a medalha olímpica. Agora o sonho pode estar ainda mais longe. Pistorius e Riva eram comparados a David e Victoria Beckham. Eles se conheceram no ano passado, mas só assumiram o namoro 3 meses atrás. Riva tinha 29 anos, era formada em Direito, mas seguiu a carreira de modelo. Uma revista inglesa elegeu uma das 100 mulheres mais sexys do mundo. Atualmente, Riva apresentava um reality show na TV sul-africana. Ela parecia apaixonada pelo namorado. No começo do mês, publicou uma foto em sua página na internet. Na legenda, uma declaração de amor. Ele é lindo para olhar e também diz coisas inteligentes. Riva morreu na madrugada do Dia dos Namorados, que na África do Sul é comemorado em 14 de fevereiro. Poucas horas antes de ir para a casa de Pistorius, ela escreveu na internet: "Qual foi a surpresa que vocês prepararam para seu amor amanhã?" E completou: "Hoje deveria ser um dia de amor para todo mundo."
A defesa de Pistorius reafirmou que foi tudo um acidente. O Ministério Público, por sua vez, sustenta que o crime foi premeditado. O corredor diz que Riva entrou de repente na casa dele. O atleta teria confundido a namorada com um ladrão e, por isso, efetuado os disparos. Esse especialista em tiro acredita na versão do atleta. Pode ser que ele tenha confundido com o ladrão assaltante. Isso é bem plausível. Riva levou 4 tiros, 2 no ombro e 2 na cabeça. A mão da modelo também estava ferida. Provavelmente, Riva tentou se proteger. A arma que matou Riva, de calibre 9mm, foi encontrada no local. A polícia já fez uma reconstituição do que aconteceu. Segundo Pistorius, ele tentou reanimar a namorada com respiração boca a boca. A violência é um problema sério na África do Sul, mas Pistorius mora dentro de um condomínio fechado, eleito em 2009 o mais seguro do país. Agora começam a aparecer histórias polêmicas que mancham a imagem do corredor. Há 4 anos, ele estava num carro dirigido por um amigo que atropelou e matou um pedestre. Pistorius impediu que os jornalistas tirassem fotos. Em 2009, passou uma noite sob custódia por ter agredido uma mulher de 19 anos numa festa. Ele chegou a ter animais exóticos dentro de casa, entre eles 2 tigres brancos. Apesar de morar num lugar tranquilo, Pistorius sempre foi obcecado com segurança. Em novembro do ano passado, ele escreveu na internet com ironia: nada melhor do que chegar em casa, ouvir o barulho da máquina de lavar e pensar que é um ladrão. Pistorius nunca escondeu que adorava armas de fogo. Ele dormia com uma pistola e uma espingarda sempre por perto. O atleta se orgulhava por acertar quase todos os disparos. Pistorius também colecionava mulheres, preferia loiras, como Riva. Um dos indícios contra Pistorius é que alguns vizinhos ouviram gritos na casa na noite do crime. Ao lado da família, ele não conteve as lágrimas. Pistorius já começa a enfrentar as consequências da morte da namorada. Um dos patrocinadores oficiais, uma marca famosa de tênis, já retirou do ar um anúncio que mostrava o esportista ao lado da frase "Eu sou uma bala na agulha". Inocente ou culpado, a carreira de Pistorius parece estar acabada. Ele denegriu a sua imagem. E como grande estandarte midiático e da população com deficiência, é uma lacuna que vai ser aberta agora. Quem vai ser o grande representante do esporte para pessoas com deficiência no mundo? É uma perda muito grande. E nós acabamos de mostrar a matéria sobre Oscar Pistorius, aquele corredor paralímpico lá da África do Sul, que está preso agora depois de ter matado a namorada. As investigações continuam e tal, mas a verdade é que ele deu, se não me engano, 4 tiros numa mulher lindíssima que era a namorada dele. E a Adriana, bem antes disso acontecer, ela já tinha entrevistado algumas vezes o Oscar Pistorius como grande atleta, pelos resultados que ele obteve nas pistas e tal. Você ficou, obviamente, como o mundo inteiro, surpresa com o que aconteceu. Você acredita que ele possa mesmo ter cometido esse crime dessa forma? Fiquei muito surpresa, Brito. A reportagem que nós mostramos no bloco anterior foi uma reportagem da Carla Secato, que foi exibida no Domingo Espetacular para falar desse crime e dessa suspeita de que o assassino possa ser o próprio Oscar Pistorius, o namorado da Riva. Eu conheci o Oscar Pistorius atleta. Eu conheci quando eu estava em Londres, fazendo a temporada pré-olímpica para a Record. Eu entrevistei uns 2 meses antes das Olimpíadas. Ele ainda não tinha conseguido nem a vaga para correr com os atletas não amputados, os atletas com as 2 pernas, que acabou acontecendo depois. Então eu entrevistei quando ele estava na grande expectativa de conseguir a vaga olímpica, de se tornar o primeiro atleta duplamente amputado, sem as 2 pernas, a correr com os demais atletas. Ele estava eufórico, animado, me pareceu uma pessoa tranquila, ele conversou, muito gentil, respondeu a todas as perguntas, era um batalhão de jornalistas. Nós conseguimos um tempinho reservado com ele, mas ficam aqueles assessores em volta dizendo 5 minutos. Ele me atendeu muito mais tempo, a gente ficou conversando uns 10, 12 minutos, respondeu várias
perguntas, falou do Brasil, que gostaria de vir para o Brasil, para o Rio, que ele estava na espera de conquistar uma vaga para Londres, mas que ele gostaria muito também de vir ao Brasil. Ele me pareceu naquele momento uma pessoa muito tranquila e era um ídolo. É um ídolo do esporte, ele é um ídolo, porque ele fez algo inédito que nunca tinha sido feito antes. Então ele estava cercado pelos atletas paralímpicos. Eu acompanhei um evento dos atletas paralímpicos, todos querendo tirar fotos, pedir autógrafo. Quando eu li a notícia de que o Pistorius era acusado de assassinar a própria namorada, falei, será possível? E até agora, acho que todo mundo fica assim, será? Mas as investigações, acompanhando as investigações das agências internacionais, eles apontam várias evidências, né? De que teria havido briga, de que ela não chegou no meio da noite, Ele ela era um teria cara chegado na casa cedo. por segurança, né? Toda essa obsessão dele por armas, algumas armas eram sem registro, munição sem registro. Assim, parece que há indícios de que tenha sido ele mesmo. A própria família da Riva ficou muito chocada, na dúvida se poderia ter sido ele ou não. São coisas que estão acontecendo jornalisticamente ao acompanhamento aqui da Record. Todo mundo, o mundo inteiro quer saber, encontrar respostas para essas questões que foram levantadas sobre esse rapaz, sobre a Virgínia, a médica lá de Curitiba. Puxa vida, o que a sociedade está produzindo na cabeça das pessoas? Mas eu sei de uma coisa, isso eu tenho certeza. A sociedade conta com uma grande jornalista que é a Adriana Araújo. Muito obrigado por ter vindo aqui no Repórter em Ação, dentro do programa da tarde. Muito obrigada a vocês, queridos sempre. Muita sorte aqui com esse programa, que é uma diversão. Olha, quando eu tiver uma matéria pesada, difícil, eu vou ligar lá pro Vidomar e falar, Vidomar, arruma uma brechinha aí que eu quero me divertir um pouquinho. Pode vir. Daí eu venho pra cá. Pode vir. Eu só queria dizer, obrigada. Obrigado, Adriana. Um beijo pra você. Obrigada, um beijo pra todos de casa. Eu espero todos vocês todos os domingos lá com a equipe do Domingo Espetacular. É um prazer estar com vocês aos domingos.